Senhoras e senhores, estamos com problemas técnicos no momento. Retornaremos à programação normal em breve. Enquanto isso, informamos que está disponível no site reconecta.mpt.mp.br um mural de vagas que traz mais de 3.600 oportunidades de trabalho para pessoas com deficiência ou reabilitadas pelo INSS em diferentes estados do país. Entre os postos de trabalho, são ofertadas vagas para enfermagem, auxiliar administrativo, vigilante, vendedor, auxiliar de farmácia, servente de pedreiro e cerca de 2.600 vagas para o setor de call center. Você pode visitar o portal do Reconecta e conferir os requisitos para cada um dos empregos. Informamos que esta é a primeira edição nacional e virtual do Reconecta, uma conferência e exposição para a inclusão e acessibilidade das pessoas com deficiência. Durante 3 dias, de 3 a 5 de dezembro de 2020, você acompanha atividades e palestras com conteúdos totalmente acessíveis, disponibilizados na programação que pode ser conferida no site reconecta.mpt.mp.br, com 3 a 4 salas funcionando simultaneamente. É possível navegar por cada uma delas e obter informações sobre acessibilidade, educação inclusiva, habilitação profissional, emprego apoiado, entre outros assuntos de seu interesse. Informamos também que a peça de teatro acessível, Os Inclusos e os Sisos, será apresentada nesta sexta-feira, às 20 horas, no palco 1 do Reconecta 2020. A apresentação foi trazida pela ativista, jornalista, escritora especializada em inclusão e democracia e fundadora da ONG Escola de Gente, Comunicação e Inclusão, Cláudia Werneck. Para a jornalista, sem acessibilidade à arte não existe, porque a arte, ela é, por natureza, democrática, e você não tem democracia sem acessibilidade comunicacional. Cláudia Werneck conta que o grupo de teatro acessível presencial foi criado desde 2003, tendo como fundadores o diretor Diego Molina e a atriz Tata Werneck, sua filha, e foi um desafio mantê-lo durante a pandemia e trazê-lo para o mundo virtual. Mas ela aceitou o desafio e assim aconteceu o primeiro espetáculo virtual totalmente acessível da internet brasileira, em setembro de 2020. Esta será a segunda apresentação virtual do grupo de teatro acessível, com a peça Os Inclusos e os Sisos. Não deixe de conferir. Será às 20 horas no palco 1 do Reconecta 2020, na sexta-feira. Dentro de instantes, daremos continuidade à programação normal do Reconecta. Informamos que o Coral de Libras Arão Bibi vai se apresentar neste sábado, 4 de dezembro, às 20 horas, no palco 2 do Reconecta. O Coral de Libras Arão Bibi é um projeto de inclusão social e acessibilidade para a comunidade surda, criada desde o ano de 2003 no município de Paulínia, interior de São Paulo. Atualmente, o grupo conta com 48 voluntários e voluntárias, entre pessoas com deficiência auditiva e ou surdas, além de ouvintes, como familiares, crianças, idosos e pedagogos. O coral conta com a orientação e regência da assistente social, professora e tradutora-intérprete de Libras, Fábia Ramalho da Silva. Não deixe de conferir. Agora nós temos uma curiosidade. Você sabe como surgiu o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, comemorado em 3 de dezembro? A data foi criada em Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, em outubro de 1992. A escolha do dia 3 de dezembro
foi porque nessa mesma data, 10 anos antes, teve início o Programa de Ação Mundial para as Pessoas com Deficiência, adotado durante a Assembleia Geral da ONU de 1982. O objetivo da ONU era que todos os países assumissem compromissos e ações destinados a melhorar as condições das pessoas com deficiência no mundo inteiro. Mais uma curiosidade: a ideia de criar o Reconecta surgiu da necessidade de conscientizar a sociedade sobre a importância de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Não apenas em razão da Lei nº 8.213, de 1991, popularmente conhecida como Lei de Cotas, mas também para combater toda e qualquer discriminação e promover a acessibilidade no ambiente de trabalho. Criada para assegurar o direito ao trabalho às pessoas com deficiência, a Lei de Cotas obriga empresas a contratarem um percentual que varia de 2 a 5% de pessoas com deficiência, de acordo com a legislação. Empresas com 100 ou mais trabalhadores devem contratar pessoas reabilitadas ou com deficiência para preencherem esse percentual de vagas no seu quadro de funcionários. Informamos que já estamos resolvendo o problema técnico e, dentro de instantes, voltaremos com a programação normal. Senhoras e senhores, boa tarde. Eu me chamo Arthur Martins e sou o mestre de cerimônias do Palco 1. Sou moreno, tenho cabelos pretos e curtos, estou usando um terno cor grafite com uma camisa azul claro e uma gravata azul escuro. Neste momento, daremos início à mesa de debate MPT em Minas Gerais. Pedimos por gentileza a todos e a todas que façam sua audiodescrição ao iniciarem as apresentações. Neste momento, convidamos para coordenar os trabalhos da mesa a servidora da Ascom da PRT3, Lília Gomes, a quem passo a palavra neste momento. Muito obrigada, uma boa tarde a todos. Eu sou Lília Gomes, mediadora desse painel, uma mulher branca, de cabelos castanhos claros e curtos. Estou usando os cabelos presos, óculos, brincos pequenos na cor prata, uma blusa na cor azul marinho, com estampa nas cores vermelho, bege e verde claro. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar conosco. Com o Reconecta, o Ministério Público do Trabalho quer fortalecer a rede de promoção da igualdade e da diversidade no ambiente de trabalho. Quer também dar visibilidade a boas práticas, a conhecimento científico sobre a área, quer reduzir a distância entre empregadores e potenciais empregados. Esse painel, que vamos começar agora, é uma iniciativa do MPT em Minas Gerais, sob a coordenação da procuradora Priscila Boarotto, que nos representa no projeto Reconecta. Então, para tratar das implicações das doenças falciformes para a vida social e profissional dos pacientes, os nossos convidados são o procurador do trabalho em Minas Gerais, Rodney Lucas Vieira,
que é também coordenador da Procuradoria do Trabalho na cidade de Patos de Minas, e é presidente da Associação de Pessoas com Doença Falciforme do Estado de Minas Gerais, ADRE-Minas, Maria Zenó Soares da Silva. Maria Zenó é militante na causa, paciente da doença, não é? E atua em diversas frentes, eu vou citar algumas agora. Ela é membro do Comitê Técnico de Saúde da População Negra de Minas Gerais. Ela é coordenadora geral da Federação Nacional de Associação de Pessoas com Doença Falciforme, a FENAFAL. Ela é também conselheira do Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial de Contagem e é também membro do Conselho Curador da Fundação Hemominas. Nosso painel terá 1 hora de duração e você pode participar conosco enviando sua pergunta pelo chat. Fique com a gente, vamos saber mais sobre a doença falciforme. Ouviremos agora o procurador Rodney. Procurador Rodney, por favor, você tem a palavra por 20 minutos. Boa tarde e obrigado, Arthur, obrigado, Lília. Vocês me ouvem bem? Sim, ouvimos bem. Ok. Boa tarde, Zenó. Boa tarde a todos os ouvintes, a quem eu agradeço empenhoradamente pela atenção que nos está sendo concedida nesse dia. Eu sou um homem branco de 47 anos, cabelos grisalhos, curtos, uso uma camisa branca, óculos pretos e gravata em tons violeta. Ao fundo há uma simulação do aplicativo Microsoft Teams. Eu gostaria de, inicialmente, parabenizar a organização do Reconecta pela excelência do evento, que está trazendo importantes reflexões a serem incorporadas ao nosso conhecimento sobre a realidade de vida e a experiência de pessoas com deficiência, tratando de temas como acessibilidade, possibilidades de tecnologias assistivas, ajudas técnicas e outros temas igualmente relevantes. Eu farei hoje uma exposição breve, porém relevante, eu imagino, a respeito de um assunto sobre o qual eu tenho me debruçado bastante nos últimos tempos, como membro do Ministério Público do Trabalho. Eu desejo falar sobre a doença falciforme ou anemia falciforme, sobre as dificuldades encontradas por aqueles que sofrem com essa grave patologia, as dificuldades encontradas para gozarem em sua plenitude, ou ao menos em parte dela, dos direitos sociais que são assegurados na Constituição da República. Isso não é uma questão nova, não é uma questão inédita, mas é uma questão esquecida, talvez invisível por muito tempo, porque nos meus estudos localizei médicos do século passado que já alertavam sobre a necessidade de se criar mecanismos de inserção social desse grupo. Pode soar estranho de início associar doença falciforme com deficiência. Afinal, em que uma doença hematológica teria contato com o conceito de pessoa com deficiência? Mas imaginem, assim, inicialmente, acordar pela manhã e ter a impressão de que tudo o que você faz na vida é tentar continuar vivendo. E, apesar disso, ainda ter de concorrer a uma vaga de emprego com o seu vizinho saudável, sem que as suas dificuldades sejam levadas em consideração. Eu gostaria de lembrar que a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência reconhece que a deficiência é um conceito em evolução e que a deficiência, ela resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras criadas por atitudes e pelo ambiente, que impedem a plena e efetiva participação delas na sociedade em igualdade de oportunidade com as demais. A Convenção, ela também expressa uma preocupação com as difíceis situações enfrentadas por pessoas com deficiência, que estão sujeitas a múltiplas formas, e eu diria formas agravadas de discriminação por causa da raça e com as graves condições de pobreza em que a maioria das pessoas com deficiência se encontram,
ainda hoje. A questão racial ou étnica, assim como a pobreza extrema, tem um importante relevo aqui, como verão logo adiante, porque essa patologia tem uma ligação muito íntima com isso. Há muitas perplexidades envolvendo a situação dos pacientes com doença falciforme. Inclusive, quando analisamos os tratamentos jurídicos que são discrepantes entre autoridades públicas das distintas esferas de governo. Apenas para mencionar um exemplo, no Distrito Federal, a Lei 4. Essa é a política distrital para a integração da pessoa com deficiência. Em seu artigo 88, ela concede gratuidade no transporte público aos pacientes com doença falciforme. E isso se repete, pode ser observado em várias entidades de nossa federação, que reconhecem que a condição da pessoa com deficiência a pessoa com anemia falciforme, ela tem um impedimento de longo prazo capaz de caracterizar uma deficiência, independentemente do estágio da doença degenerativa. A lei de inclusão, entretanto, tem um enfoque diferente. Ela determinou que o poder público criasse um instrumento para a apuração da deficiência a partir das condições individuais de cada pessoa. Isso seria uma avaliação biopsicossocial individualizada. A lei de inclusão abandonou, assim, a ideia de criar uma relação pré-estabelecida, o que nós chamamos em direito de números clausos, de situações indicativas de deficiência. Essa é uma das razões pelas quais os projetos de lei que já foram apresentados no Congresso Nacional, que visavam conferir a condição de pessoa com deficiência ao falcêmico, não conseguiram e não conseguem prosseguir. O último projeto de que eu tenho conhecimento, que foi arquivado, é o projeto de lei 9.982 de 2018. As decisões de arquivamento que eu analisei, de uma forma geral, dizem que a deficiência deve ser apurada caso a caso, pois haveria casos leves de anemia falciforme que não configurariam a deficiência. Isso na verdade, o caso leve de anemia falciforme é uma exceção. Mais tarde eu abordarei um pouco sobre isso. Essa avaliação individualizada, ela ainda não representou um avanço concreto para o falcêmico quando se trata de fazer valer a condição de pessoa com deficiência em certas instâncias. Seja para o recebimento de algum benefício extensível a pessoas com deficiência, seja para a inserção na educação especial, seja para em classes hospitalares, nas diversas internações que as crianças passam por elas, seja para a ocupação de um cargo público, ou mesmo perante a sociedade civil, para a obtenção de um emprego. Os doentes falciformes, eles têm inúmeras e relevantes dificuldades. Há relatos de pacientes que nas avaliações individuais sequer são indagados ou tocados por peritos. São examinados muito superficialmente e têm os seus pedidos indeferidos para o uso, por exemplo, do benefício de prestação continuada. Há uma percepção entre eles de que são menosprezados e discriminados. Eu gostaria de entender por que isso acontece, mas eu ainda não encontrei uma explicação plausível de toda essa dificuldade encontrada. As informações que eu exponho aqui vieram ao meu conhecimento durante uma audiência pública que foi realizada em 2018, com ampla participação de médicos, pedagogos, assistentes sociais e as próprias associações de pacientes. E causando perplexidade as dificuldades enfrentadas pelos pacientes para se inserirem no meio social, conseguirem um trabalho decente e gozarem dos direitos preconizados na nossa Constituição. E com preocupação eu soube que mães com filhos doentes têm muitas vezes que abandonar o mercado de trabalho para cuidar em tempo integral das crianças, sem que haja garantia de um recebimento de um benefício assistencial ou previdenciário. E pior ainda, que existem mães com 2 ou 3 filhos com a doença, em situações que muitas vezes exigem processos judiciais para o reconhecimento dos direitos das crianças ao benefício de prestação continuada, que foram injustamente sonegados pelo poder público. Chamou ainda mais atenção
saber que a doença falciforme é um grave problema de saúde pública no Brasil, dado o alto grau de incidência na população brasileira. Ao mesmo tempo, há uma deficiência de visibilidade, pois muitos brasileiros nunca ouviram falar da doença. E tendo em vista a questão étnica, ainda hoje a patologia afeta majoritariamente os negros, embora possa também surgir em pessoas de qualquer outra etnia. Além disso, não apenas em nosso país, ela é a patologia genética mais comum do mundo e traz múltiplas limitações na vida dos que são por ela afetados. Há uma portaria do Ministério da Saúde de 2018 que estabelece as diretrizes terapêuticas da doença falciforme. E nela se estima que 4% da população brasileira tem o traço falciforme e que haja pelo menos 100 mil pessoas afetadas pela doença. Então, 4% da população possui o gene que pode gerar um filho com a falciforme, embora não tenha a doença. E a Bahia é o estado com maior número de ocorrências, com registro de uma criança com doença falciforme em cada 650 nascimentos. E eu digo com tranquilidade que se a doença não fosse tão fatal, esse contingente de afetados seria muito maior do que esses 100 mil pacientes estimados. A anemia falciforme hoje é a doença genética que mais mata no Brasil, segundo informação da própria Fundação Hemominas aqui em Minas Gerais. Eu não desejo aqui, de forma alguma, diminuir a gravidade, a relevância de outras doenças crônico-degenerativas, as quais eu acredito que também merecem igual dedicação dos poderes públicos. Mas o que sobressaiu da audiência pública foi a gravidade, o grande contingente de pessoas afetadas, a invisibilidade dessas pessoas, o alto grau de vulnerabilidade social da maioria dos pacientes. Um grande contingente, segundo informações que nos chegaram, depende basicamente do Bolsa Família para sobreviver. Em minha visão, há um débito nacional, não apenas sob o olhar da proteção à pessoa com deficiência, mas também o dever de um resgate histórico da hipervulnerabilidade étnica do negro pobre, portador de uma doença grave, crônica e incurável na grande maioria dos casos. As pessoas com doença falciforme produzem um tipo de hemoglobina, que é chamada de hemoglobina S, que causa uma degeneração das hemácias presentes no sangue e a transformam em uma foice rígida. Quando as hemácias sofrem esse processo de falcização, elas são capazes de obstruir vasos sanguíneos e causar destruição de tecidos. Se isso ocorre nos ossos, pode haver, por exemplo, muita dor, a depender da gravidade da crise. E quando eu digo muita dor, pode ser a dor de um osso sendo esmagado por um trator. O paciente precisa tomar morfina, precisa ser internado, é algo muito grave. E isso pode ocorrer a qualquer momento, sem prévio aviso. Isso pode ocorrer várias vezes no ano, isso pode levar a vida do paciente, inclusive, pode deixar uma sequela grave. Como a doença causa uma anemia muito severa, podem ser necessárias transfusões sanguíneas periódicas para minimizar as complicações ou transfusões de urgência para impedir o óbito em crises súbitas que inevitavelmente vão acontecer em algum momento. Pode ser necessário o uso crônico de medicamentos, por exemplo, a hidroxiureia, que na verdade é um quimioterápico usado em certos tipos de câncer, mas que gera um efeito colateral, que aumenta um tipo de hemoglobina, que traz um benefício para o paciente falciforme. Mas é uma quimioterapia que a pessoa vai ter que fazer o resto da vida para tentar diminuir as crises. Esse quimioterápico pode intoxicar os rins, pode intoxicar o fígado, pode estragar outros órgãos do corpo. Então, há um risco, um preço a ser pago. Não existe hoje um tratamento que seja seguro, 100% seguro e 100% eficaz para a pessoa com doença falciforme. As crises dolorosas são um verdadeiro tormento para os pacientes, né?
Muitas vezes o paciente está bem, frequenta uma piscina ou vai a um cinema, se expõe ao ar-condicionado e à noite tem uma crise. A dor é um grande problema, porque é imprevisível, chega a ser incapacitante, acomete principalmente os quadris, o tórax, os membros superiores, os membros inferiores. E eu localizei trabalhos em meus estudos que estimam em torno de 50% dos pacientes apresentarão a cada ano uma crise grave e múltiplas crises leves a moderada de dor, com duração média de 3 e 9 dias, podendo ocorrer, em alguns casos, uma cronificação da dor, onde eles passam a sentir dor de forma contínua, fatigante e incapacitante. Essas crises vão... Pois não. Dá licença um minuto. Nós estamos com um probleminha de áudio que ele está ficando um pouco baixo. É uma questão do sistema. Se você conseguir se aproximar do seu microfone ou aumentar um pouco, vai ajudar aqui para amenizar esse problema. Melhorou? Melhorou. Sim. Ainda estamos ao vivo? Sim, estamos. Vou tentar segurar o microfone mais perto. Pronto, ótimo. Melhorou. Tá bom, só um minuto. Ok. Então, as funções dos órgãos vão sendo prejudicadas e, em algum momento, o paciente com doença falciforme, ele acaba se enquadrando em alguma das deficiências já comumente aceitas na visão tradicional. Ele pode ter uma retinopatia e perder a visão, ele pode ter uma necrose de fêmur muito grave e não conseguir andar. Isso tudo pode acontecer. Só que muito antes dessas sequelas chegarem, os pacientes já enfrentam impedimentos e barreiras que muitas vezes impossibilitam a sua inserção social. Diante desse quadro, é de se perguntar qual empregador estaria disposto a ter um empregado sujeito a ausências imprevisíveis, internações extensas, sem uma ação afirmativa do Estado. Um empregado que pode ter um AVC a qualquer momento. Muitas crianças têm AVC. Como recentemente aconteceu, por exemplo, com uma jovem que estava à espera de uma oportunidade como aprendiz, e um fato que me foi relatado. E ainda temos que pensar nas ausências para transfusões, sangrias, controle de nível de ferro no sangue, consultas periódicas. Tudo isso é importante para a sobrevivência e consome tempo que o empregador vai ficar sem a força de trabalho do seu empregado. Então, senhores, enquanto a sequela definitiva não vem, o doente falciforme já é uma pessoa que não está em condições de concorrer em condições de igualdade com um candidato saudável a uma vaga de emprego. Precisamos rever a ideia, que eu considero imprópria, de que doença não é deficiência. A falciforme é muito grave, traz muitas limitações que caracterizam uma deficiência. E as avaliações individuais previstas na lei de inclusão, infelizmente, elas têm falhado em detectar isso em muitas situações. O próprio comportamento do empregador diante das consequências da doença já é uma barreira atitudinal na forma que a lei de inclusão prevê, como está previsto na legislação. Ela gera um impedimento relevante de longo prazo para o gozo de direitos sociais, inclusive o direito ao trabalho decente. Cada crise, o resumo cada crise é uma demissão. Essa é a realidade da pessoa com doença falciforme. E tratando aqui de casos leves de anemia falciforme são muito raros. Isso é consenso entre os especialistas. Então, utilizar o argumento da exceção para provar um contraponto à regra do que majoritariamente acontece não é adequado. Esse é o motivo pelo qual eu acho que esses projetos que são rejeitados no Congresso Nacional, eles deveriam ter prosseguido. Causa assombro, assim, tantas dificuldades enfrentadas por pacientes nessas avaliações biopsicossociais individuais. Houve um relato de vários e vários indeferimentos administrativos de uma jovem que tinha várias sequelas, uma pessoa que praticamente passou a vida em hospitais, perdeu inúmeros empregos, que tem muita dificuldade de caminhar e tem dores crônicas. Isso tudo foi relatado na audiência pública pela própria paciente. Então, é isso que nós estamos defendendo. Nós entendemos que o quadro de impedimentos de longo prazo do paciente com doença falciforme, sobretudo aquele que tem a forma homozigótica, que recebe o nome de anemia falciforme,
a famosa forma SS da doença, dentre todas é a mais grave, constitui um elemento que o insere no conceito de pessoa com deficiência, independentemente de já haver se consolidado um quadro de sequela irreversível já instalado, porque a vida para essa pessoa, ela tem e terá um peso excepcional que deverá ser carregado e gerido com muito cuidado até para a sua própria sobrevivência. E é um aspecto cruel, assim, o indivíduo com doença falciforme, ele normalmente não exibe as evidências do seu árduo sofrimento, pois a sua deficiência está na medula óssea, que não funciona corretamente, devido à mutação genética, que é característica da patologia. Os seus sofrimentos são as dores incapacitantes, a fadiga extrema, e isso não pode ser medido visualmente. Essa pessoa, ela pode se passar por um indivíduo sem qualquer deficiência física aos olhos daqueles que a rodeiam. Embora gaste boa parte de sua vida em hospitais, internações, atendimentos de urgência, transfusões, sangrias, procedimentos de quelação de ferro, que o ferro vai se acumulando de forma tóxica no corpo. Então, são situações que, inevitavelmente, acarretam muitas ausências ao trabalho e dificultam a empregabilidade de uma maneira extrema. Então, a pessoa negra com doença falciforme deve ser compreendida como um sujeito hipervulnerável, sofrendo uma dupla discriminação no seio da sociedade. Uma pelo fato de já fazer parte de um grupo historicamente excluído, e outra por ser portador de uma doença grave, crônica, debilitante e, na maior parte dos casos, absolutamente incurável, já que os riscos do transplante de medula óssea, que é a única perspectiva de cura possível atualmente, não é recomendável para todos os pacientes, é contraindicado para a grande maioria. As limitações e consequências físicas da doença, com os constantes afastamentos, colocam os pacientes em desiguais condições de concorrência pelas vagas de trabalho. E isso tudo aliado à discriminação racial, à baixa escolaridade, às condições socioeconômicas da população negra, além do desconhecimento dos profissionais de saúde e de educação a respeito da doença, cria um quadro caótico. Imaginem que o trabalho que normalmente está disponível para a pessoa negra com baixa escolaridade é um trabalho que o paciente com doença falciforme não consegue fazer, porque envolve o uso de força física. Simplesmente o paciente não pode trabalhar diariamente com uma faxina, uma obra de construção civil. Sua anemia é muito severa e o esforço físico desse porte acaba levando ele a uma crise e a uma internação hospitalar. Um dos pedagogos da Fundação Hemominas, o Dr. Davidson, ele mencionou que fez uma pesquisa entre pacientes e ele apurou que metade dos pacientes entre 18 e 44 anos nunca havia trabalhado. A outra metade estava desempregada. Ou seja, dos pacientes entrevistados, ninguém estava empregado no momento da pesquisa. Os pacientes relatam que não conseguem vagas de emprego quando afirmam que possuem a doença. Eles tentam ocultá-la, mas sabem que isso pode representar um risco no caso de uma crise. Ficam limitados os serviços que eles conseguem, são pequenos serviços autônomos, subempregos informais, ocupações permitidas por familiares que têm algum comércio, em funções que exijam baixa qualificação profissional. Então, há uma insatisfação dos pacientes, de uma forma geral, pela ausência de políticas afirmativas de direitos e pela extrema dificuldade de se verem reconhecidos como pessoas com deficiência. E, embora não seja aqui o tema principal, mas eu não poderia deixar de abordar o impacto familiar que o nascimento de uma criança com doença falciforme gera. No Brasil, como é uma doença muito prevalente na população, o teste do pezinho é obrigatório, testar se a criança tem a falciforme ou não, já ao nascimento. E, pelo que ouvimos, o pai geralmente abandona a família de baixa renda, a mãe tem que suspender os seus projetos, deixa de trabalhar, tem que parar a vida e fica se dedicando exclusivamente ao filho, porque principalmente até os 5, 8, 10 anos a mortalidade é muito elevada, a crise pode ser súbita e a criança pode ir a óbito em poucas horas. Eu digo poucas horas, é poucas horas mesmo, 1 hora, 2 horas, ir a óbito
seja por um sequestro esplênico ou alguma outra complicação. Então, a mãe acaba abdicando, ela tem que abandonar o mercado de trabalho e tem toda essa dificuldade de conseguir um benefício de prestação continuada para o filho. Então, a mãe passa a viver com a espada de Damocles sobre a cabeça e passa a ser uma pessoa invisível para a sociedade. E, na realidade brasileira, somente através de batalhas judiciais é que essas crianças conseguem os benefícios. Então, assim, eu penso que esse estado de coisas precisa ser modificado, essa parte da população brasileira precisa se beneficiar, sem maiores batalhas judiciais, dos direitos e garantias conferidos às pessoas com deficiência. De 1973 para cá, a expectativa de vida saiu de 14 anos para uma média de 45, e às vezes até um pouco mais, devido a alguma evolução que houve no tratamento e ao programa de atenção integral à pessoa com doença falciforme. Então, precisamos de ações afirmativas direcionadas para a inclusão dessas pessoas e, conclusivamente, a doença falciforme ela traz limitações físicas, impedimentos relevantes na vida dos pacientes. Há barreiras que obstruem as igualdades de oportunidades para a integração das pessoas e, em sua maioria, os pacientes estão em condição de grande vulnerabilidade, principalmente por serem negros e pobres. Eu não vou me delongar muito, a Zenó também tem as considerações dela a fazer. Gostaria de agradecer mais uma vez a atenção de todos e repasso aqui a palavra para a Lília, para que ela possa dar prosseguimento. Muito obrigado. Obrigada, procurador Rodney. Terminamos exatamente no prazo. Muito bom. Obrigada pelas contribuições que foram fundamentais para o debate. Obrigada por destacar essa ausência de políticas públicas de direito, o desconhecimento generalizado sobre a doença, as limitações para a permanência no trabalho, as dificuldades em família, dentre tantos outros pontos que você destacou. Então, dando sequência, nós vamos passar para voltando à sequência do painel, nós vamos ouvir a presidente da Associação das Pessoas com Doença Falciforme em Minas Gerais, a DRE Minas, que é a Maria Zenó. Maria Zenó é paciente, vai nos trazer contribuições também de quem vive na pele a doença. Zenó, fique à vontade, você tem 20 minutos e ao final nós faremos as perguntas e convido também quem está participando pelo chat a nos mandar suas perguntas. O áudio está fechado, Zenó. Ainda fechado. Está com sinal de fechado, hein? Abriu, Zenó. Abriu? Abriu? Muito bem, abriu. Boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar presente. Participei um outro dia desse também. Meu nome é Zenó, eu sou uma mulher negra, né, de origem africana, nasci na Bahia, moro em Minas já há muito tempo, né, então já me considero uma baianeira. Zenó, seu áudio fechou novamente. Abriu. Abriu. Atrás de mim eu tenho um quadro de uma mulher negra que, em vez de carregar um pote de água na cabeça, ela carrega um vaso de flor, que é o que me representa hoje. Dr. Rodney, ele já foi, assim, falou praticamente tudo o que realmente a gente vivencia na pele. Não tem como não me emocionar, né, com o que o Dr. Rodney falou, porque para nós é praticamente assim, são alguns médicos que sabem o que é a doença falciforme e caiu no nosso caminho
um procurador com um olhar totalmente humanizado para uma população totalmente esquecida pela sociedade de forma geral, né? A doença falciforme ela é prevalente na população negra. 95% das pessoas que têm a doença falciforme é população negra. E a gente que é de militância de movimento negro, a gente entende a miscigenação como uma questão de crueldade, porque a gente sabe como se deu essa questão da miscigenação, né? Da mulata que tinha a pele mais clara, de ir para casa grande e ser violentada pelo senhorzinho e aí nascer uma criança de pele clara. Além de coordenar a Dreminas, coordeno também essa federação, mas eu também sou graduada em Ciências Sociais, entendendo que eu precisava adquirir um conhecimento técnico, científico, para falar por mim e para falar por muitos que não têm condições de falar, né? Então, já existem várias doenças, né, comprovado pelo Ministério da Saúde, que são doenças que são prevalentes da população negra, né? A diabetes, o glaucoma, o câncer de próstata, né? E a doença falciforme, que é uma doença crônica, degenerativa e de alta mortalidade, que é uma doença invisível para todo mundo. É uma deficiência, não tem como não ser uma deficiência. E quando o Dr. Roger coloca essa questão da mulher, é quem mais sente na pele a questão das vulnerabilidades, das várias vulnerabilidades que vivenciamos no cotidiano, é exatamente por ser mulher com doença falciforme ou mãe de pessoa com doença falciforme, onde a gente vive em um país totalmente machista, né? E a maioria das mulheres com doença falciforme ou mãe, elas acabam ficando sozinhas sem os seus companheiros, por eles não entenderem esse olhar, esse cuidar, essas internações prolongadas, e acaba indo embora, e essa mulher que tinha uma vida ativa, que tinha seu emprego, sua cidadania plena, ela entra nessa questão de vulnerabilidade total, de extrema pobreza. Porque se ela deixar de levar a criança para as consultas, para a sangria, para transfusões de troca, para o tratamento, o Conselho Tutelar vai atrás dela, né? E empresas nenhuma fica com ela, porque ela vai parar de produzir. E não é considerada uma deficiência, então ela não consegue um benefício de prestação continuada para o mínimo de sobrevivência dela mesmo, né? São vários casos, muitos casos, mais de 99,9% dos casos, onde o perito ele é incapaz de ler o relatório médico. Ele não consegue ler o relatório médico, ele já fala assim, doença falciforme não tem direito. E ali sai aquela mãe ou aquela pessoa, aquele homem, e vai para sua casa. E a gente não tem condições de trabalho, igual o Dr. Rodney colocou. 93% dos pacientes adultos, porque as internações, 6 meses, e daí a grande evasão escolar. 98% das pessoas, das famílias com doença falciforme, ele tem como renda o Bolsa Família. E 92% das mulheres com doença falciforme ou mãe de pessoas com doença falciforme são mães solteiras. Então, fica difícil você não pensar em uma política transversalizada, né? Não tem como você pensar na doença falciforme no âmbito do SUS, do cuidar. Você precisa pensar também nessas questões, né, da educação, nas questões da política para a mulher. São várias questões. E como o Dr. Rodney falou,
é muito complicado esse quesito aí de ter leve, moderada. Doença falciforme é igual dor. Você não consegue falar de doença falciforme sem falar da dor, né? Da dor física, da falcização das hemácias, que te leva a dores terríveis, a internações longas, onde você é taxado pelo profissional de saúde que você é um viciado em morfina, que sua dor não é tão forte, que é porque é problema emocional. A gente tem que conviver com isso o tempo inteiro. E a gente ainda tem que conviver com o mal do século, que é o racismo. Eu estou falando de 95% de população negra, onde o próprio Ministério da Saúde tem dados alarmantes em relação a isso, da violência obstetra, da questão da anestesia na hora do parto, que a mulher branca toma e a mulher negra não toma, do profissional de saúde reconhecer isso como que a mulher negra é forte, ela dá conta. Então, são várias questões que estão em jogo. E a gente que conseguiu, com muita luta, incluir a hidroxureia, que é o que o doutor Rodney falou aí, que é o quimioterápico, que ele eleva a hemoglobina basal, melhorando assim a qualidade de vida e dando a gente uma condição de conseguir sobreviver, que é sobreviver mesmo. A gente não vive. Eu não sei se tem condições de mostrar no vídeo a situação do meu ombro, totalmente inchado, por uma necrose no ombro. Também não sei se eu conseguiria mostrar, mas talvez sim, as condições dos joelhos, de todos enfaixados, todos por dor. E ter que lutar, porque é lutar mesmo para sobreviver. Então, assim, tem pacientes que nunca teve nada e que dá uma síndrome torácica, que é uma complicação pulmonar, maior causa de óbito em adulto, e que ele vai morrer. Onde a gente tem uma alta mortalidade de crianças e de adolescentes de 18 a 23 anos, por conduta errada, por sonhos que são desfeitos, por pessoas que gostariam de ter conseguido um emprego, de ter conseguido trabalhar para se manter, de não ter que passar essa humilhação do perito nem olhar para a sua cara, simplesmente já te fala de cara assim, você não, doença falciforme não é deficiência, de não olhar a sua ressonância, onde mostra que você está com uma necrose no fêmur, você está com uma necrose no ombro, você não tem condições de trabalhar. Mas com todos esses desafios que a gente precisa enfrentar, ainda tem a dor física, você ainda consegue, né? Ainda que seja tarjado como usuário ou usuária viciado em morfina e tem o uso da medicação, mas tem essa questão da discriminação, essa discriminação do racismo, da dor na alma, das pessoas não confiarem em seu relato. E eu não falo de um caso isolado, eu falo de 99,9%. Dos 100 mil pacientes brasileiros, eu conheço todos eles. A história de cada um deles eu conheço. Então, a nossa história são histórias escritas com muita lágrima, com muito sangue, com muita dor. A gente perde adolescente todos os dias porque morreu de dor, porque o profissional não acreditou na dor dele, foi incapaz de fazer uma dose de morfina, achando que ele é um viciado em morfina e que uma dipirona iria resolver. Eu tenho um relato de uma menina que o Dr. Rodney até conhece, que é uma paciente tranquila, que tem uma capacidade incrível, um potencial, um intelecto incrível, trabalha no Sistema S, e que antes de ontem ela teve uma crise e no hospital os médicos desacreditaram da dor dela, onde essa menina ela urrava tanto de dor a ponto dela dar uma parada cardiorrespiratória por dor. Aí, por o médico não ter a humildade de ligar no hemocentro, discutir com o hematologista, e a gente dá sorte de ter um hemocentro que funciona, e eu ligar lá, e a doutora Patrícia fazer um contato no hospital, fazer o manejo da medicação. Para hoje ela já está sem o aparelho, já está ainda com dor, mas já está bem.
Então, isso é o que a gente vivencia todos os dias, né? E aí a gente fala, quando a gente fala de população negra no Brasil, hoje não precisa mais nem você fazer o recorte de raça, porque a pobreza no Brasil ela tem cor. Todos os estudos, todas essas instituições de pesquisa, IBGE, o IPEA, os relatórios de desigualdade, todos eles já dizem que a sociedade brasileira, a população negra, ela encontra-se em desvantagem em todas as pesquisas, em todas as situações. Agora, a gente sofre não só a dupla discriminação, a gente sofre por ser preto, periférico, pobre e com doença crônica, grave e que mata. Eu sempre falo, e aí a gente tem a Lei 8080, né, que é ela que dá as diretrizes do SUS, lá no artigo 5º, no parágrafo 1, ele reconhece o racismo institucional como determinante social de saúde. E aí, compreendendo tal realidade, fica evidente os caminhos que a população com doença falciforme tem que trilhar. Que não é fácil, tem que potencializar a sua luta na saúde, na educação, que não restringe apenas na política de saúde. E também a gente não pode deixar de destacar a participação histórica do movimento negro a partir da Marcha Zumbi dos Palmares, que foi onde mulheres e homens negros deu grito ao Brasil que precisava pensar nessa população, que foi assinada a Lei Áurea, e eles foram jogados na rua, nos guetos, nas vielas, sem nada. E a partir de então foi que o Brasil reconheceu quanto país racista, mas mesmo assim não deram conta de fomentar políticas públicas que garantissem, no mínimo, uma alimentação de qualidade na mesa dessa população. Porque eu imagino que passar fome não deve ser uma coisa boa, nunca passei. Mas passar fome com dor deve ser muito pior, né? Então, assim, é muito difícil quando a gente fala. Então, quando nós falamos de população negra, nós estamos falando das pessoas menos favorecidas, na sua imensa maioria, além de pertencer às camadas desfavorecidas economicamente, são submetidos rotineiramente aos efeitos do racismo institucional, aquele ainda muito cristalizado na nossa sociedade e muitas vezes dificulta o acesso à qualidade de atenção integral dispensada a essas pessoas. Isso leva a maior vulnerabilidade e, consequentemente, o maior risco de intercorrências que podem levar essas pessoas a óbito. Então, é disso que nós estamos falando. É disso que a gente precisa que quem fomenta essa lei, né, das pessoas com deficiência, tenha esse olhar e inclua essas pessoas às quais nós estamos falando dentro desses quesitos, desses conceitos de deficiência. Porque eu falo com muita tristeza que a gente faz uma lista de adolescente, por exemplo, de 18 a 23 anos para ser selecionado para uma empresa, para um curso de qualificação, para um menor aprendiz, e aí demora 6 meses, veio a pandemia, demora 6 meses. Aí você pega uma lista de 317 pacientes de região metropolitana de Belo Horizonte, e em 6 meses eu tenho mais de 50 cadeirantes que falava, que andava, que brincava e que tinha sonhos, né? Então, essa realidade é uma realidade muito cruel e só quem sente sabe, né? Porque, infelizmente, nós somos julgados pela nossa aparência. Eu tenho que estar sequelada, não falar, não andar, não mexer com a mão, para que eu tenha o direito ao acesso às cotas, as quais são minhas por direito. Que é uma dívida de reparação, né? Que o Brasil tem com a população negra. Então, assim, eu fico muito feliz de estar nesse lugar de fala, de falar por tantos, e fico mais feliz ainda de ter um Dr. Rodney, por exemplo, que não sei nem falar de onde que ele surgiu. Eu acho que ele surgiu do céu, como um anjo que veio com um olhar de estudar tudo sobre a doença falciforme, de dar aula para qualquer hematologista,
para que de forma consiga inserir essas pessoas no mercado de trabalho, garantir os benefícios assistenciais que são deles por direito, para que eles tenham o mínimo de dignidade, para que eles garantam a cidadania plena. Fico emocionada em falar. O tempo inteiro que ele estava falando, eu estava emocionada em falar. Porque são pessoas que não têm casa própria, são pessoas que não têm saneamento básico, são pessoas vítimas, são pessoas que precisam passar por todo esse processo da sangria. A sangria é uma hemodiálise, só que troca o sangue em vez de água. E logo depois que tira esse sangue da hemoglobina S, tem que colocar uma outra bolsa do concentrado de hemácia. Tem as transfusões de troca, que são aquelas crianças que fazem o Doppler, que é um exame que faz a partir dos 2 anos, que mostra se vai ter AVC. E precisa fazer essas transfusões de troca para ter o AVC e não sequelar tanto. Pessoas que viajam 18, 19 horas sem ter um prato de comida, o direito de comprar uma bala para o filho, um pão, e a gente tem que fazer esse papel de Estado, já que o Estado ele é ausente total, totalmente ausente. Veio pandemia, tudo fechou, as transfusões e as sangrias não fecharam, eles precisam continuar falando. Então, eu espero que quem esteja ouvindo, que tem esse poder da caneta, pense em nós, olhe para a gente com um olhar diferenciado, porque nós já provamos com a ciência que é possível, né? Nós provamos isso. A gente ia morrer com 15 anos, a gente ia morrer com 30, a gente ia morrer com 50, e a gente está aí sobrevivendo. Obrigada. Zenó, muito obrigada pelo seu depoimento. Nós nos solidarizamos com a sua dupla luta, que é a luta de ser paciente e também de encontrar forças para militar por essa causa e determinação também, que a gente percebe quão difícil é essa luta. Enfim, e como você muito bem enfatizou, é uma luta que vai muito além de ser um paciente, é uma luta que passa por questão de raça, por condição econômica, então é uma luta de grandes dimensões. A nossa solidariedade. Obrigada. Bom, nós ainda temos algum tempinho, então acho que podemos passar para algumas perguntas, para discutir alguns outros pontos interessantes. Em 2018, o Ministério Público do Trabalho promoveu uma audiência para tratar desse assunto por iniciativa do procurador Rodney. O procurador Rodney, após essa audiência, o senhor também fez gestão junto à Hemominas, aqui em Belo Horizonte, para a composição de um grupo disciplinar de trabalho que se dedicasse a estudar as particularidades da patologia. O que exatamente foi proposto nessa ocasião para que esse grupo fizesse, doutor Roger? E qual o objetivo e as conclusões que a gente pode destacar? Lília, obrigado pela pergunta. Foi uma questão que surgiu durante a audiência pública, o questionamento se seria possível criar graus de diferenciação, de gravidade entre os pacientes, de forma que orientasse a atuação do Ministério Público, visando a garantir o gozo dos direitos daqueles pacientes que, na visão dos especialistas do Hemominas e com o auxílio da área jurídica do Hemominas, se incluíssem no conceito de pessoa com deficiência. Então, a gente queria meio que um instrumento que orientasse, principalmente, também médicos que não são especialistas, que não são hematologistas, para averiguar a deficiência no paciente com doença falciforme. Tudo que eu tenho dito aqui se baseia em estudo e conversa com especialistas. Eu não sou médico, mas eu estudei bastante o assunto, eu me informei com quem entende, eu li e reli muitos textos, conversei e ouvi pacientes. É algo que um procurador deve fazer, embora no dia a dia seja muito difícil
darmos a mesma atenção a todos os assuntos que nos chegam. Então, temos que, muitas vezes, nos concentrar naquilo que nos parece que tem mais relevância. A comissão criada, ela teve uma composição multidisciplinar, com médicos, psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, e ainda, como eu já havia dito, um apoio do setor jurídico da Fundação. A comissão, né, chegou a uma conclusão, assim, ela mencionou que a variabilidade dos genótipos da doença torna o prognóstico muito difícil. A incidência de complicações é muito elevada e os aspectos biológicos ainda são pouco conhecidos, mesmo nos meios acadêmicos. Isso foi um ponto também trazido durante a audiência pública, por sugestão do próprio Hemominas. O pedagogo ele acha que precisa haver ajustes, né, nos programas de residência médica, principalmente clínica médica e pediatria, que são os principais profissionais que atendem as crianças e pacientes nas crises. E por erro de diagnóstico e de tratamento, muitas vezes o paciente vai a óbito, como o Azenor acabou mencionando aí, de uma paciente agora essa semana, que por pouco não foi a óbito, né? Então, o médico precisa também se despir um pouco da vaidade e ligar para o médico do Hemominas para saber como conduzir aquele paciente durante uma crise grave. Porque o Hemominas ele faz parte da rede especial do SUS, né? Então, mas ele não presta esse atendimento de urgência, de emergência, isso é feito nas unidades de saúde. Então, se lá na ponta da unidade de saúde não existe um profissional que entenda do assunto, a chance do paciente ir a óbito é muito grande. Então, a doença falciforme, como eu havia dito, né, é a doença com a maior taxa de mortalidade no Brasil. Estão me ouvindo bem? Sim. O grupo concluiu que o fato de ter o diagnóstico da doença já gera para o paciente uma série de implicações e limitações em sua vida, né? Que existem diversas manifestações e intercorrências que podem acometer o paciente. Tem alguém com o fone ligado, por favor? Nós estamos ok. Peraí, eu estou desligando outra coisa. Desculpa, só um instantinho. Obrigada. Eu estou desligando aqui. Prontinho. Posso seguir? Sim. Ok. Então, assim, a conclusão do grupo no relatório foi que o fato de ter o diagnóstico da doença já gera para o paciente uma série de implicações e limitações em sua vida. E que existem diversas manifestações e intercorrências que podem acometer o paciente e que não é possível a elaboração de um instrumento que estabeleça critérios para a classificação dos indivíduos em gradações distintas da patologia. Ou seja, o grupo ele chegou à conclusão de que não é possível elaborar um instrumento para a gradação da doença porque a gravidade é um fator inerente à patologia, dada a imprevisibilidade do curso natural da doença. É como nós estamos dizendo, você está no cinema, está bem, e de repente, 2 horas depois, você está internado no hospital. Isso é uma limitação de longo termo. Essa imprevisibilidade, ela gera uma dificuldade de inserção social em um emprego decente de uma forma muito relevante, né? Então, assim, na minha visão, é cruel dizer que uma pessoa que tem uma doença assim não sofre um impedimento de longo prazo por gozo de direitos sociais. Não é uma pessoa com deficiência. É cruel dizer isso, né? Simplesmente porque seu corpo exterior ele não demonstra todas as feridas, as dores, as limitações, as cicatrizes, as cirurgias, as internações causadas pela doença, o tempo gasto em hospital, o sofrimento familiar, a perda do emprego, não apenas do paciente, mas da mãe que tem que acompanhar o paciente e perde o emprego por causa disso, né? Então, muitas vezes as pessoas elas se baseiam em exceções para formar juízos de valor sobre o que não conhecem profundamente. E aqui, assim, eu vou repetir uma pessoa que é mais inteligente do que eu, né? A ausência de evidência não é evidência de ausência. Os casos graves, eles são invisíveis porque os pacientes falecem, porque eles estão internados, porque eles ficam em casa, porque são pessoas pobres, são pessoas excluídas, né? E eu conheço um caso leve de doença falciforme. Uma amiga da minha esposa tem um caso leve. Mas eu sei que essa menina é uma menina de muita, mas muita sorte. Muita sorte.
Eu sei que os casos graves são maioria, principalmente os casos que são homozigóticos, chamados SS, né? E eles não são visíveis, porque são pessoas excluídas, porque morreram, porque ninguém os vê, porque ninguém os enxerga, tá certo? Sim, obrigada. Nós tivemos também, Dr. Rodney, uma iniciativa importante para tentar incluir jovens pacientes da doença como aprendizes na empresa. Como que se deu essa iniciativa? Esse projeto está em andamento? A gente já tem resultados dessa iniciativa? Abre o microfone, por favor. Sim, Lília. Bom, quem teve essa ideia original foi da minha colega Luciana Coutinho, a quem eu já deixo aqui o meu agradecimento. Ela sempre tem ideias muito boas. E eu gostaria de dizer que foi um sucesso, né? E até poderia ter sido, estava caminhando para isso. Mas não foi, né? Pelo menos ainda não. Parece que tem alguém com o microfone aberto. Ainda no link. Microfone, Lorena, é você que está com o microfone aberto? Pode prosseguir? Obrigada. A senhora conseguiu? Não, o microfone está aberto ainda. Oi. Oi. Oi, Denise. Lorena, ok, pronto, doutor Roger. Tá. Então, assim, havíamos recebido um aceno positivo, né, de uma grande varejista de moda que se disponibilizara a analisar 30 currículos. Fizemos as reuniões em dezembro de 2019, em fevereiro de 2020, mas aí em março tudo mudou, né? Veio a pandemia, as empresas deixaram de contratar e passaram a demitir. Então, com esse fato imprevisto, né, o esforço ele não foi frutífero. Embora tenhamos percebido que há essa possibilidade de sensibilizar grandes corporações nesse tema, sabe? Hoje eu penso que é uma alternativa interessante esse caminho da conscientização, mas eu tenho tentado também organizar acordos judiciais em que essas vagas sejam reservadas e garantidas aos aprendizes com a falciforme. A questão da doença falciforme ela é indissociável da questão étnica. E o Estatuto da Igualdade Racial, ele permite, ou melhor, ele determina que o poder público deve estimular ações por empresas e organizações privadas direcionadas à igualdade de oportunidades de emprego no setor privado. Então, quando o Ministério Público do Trabalho ele estimula essa contratação, mesmo em sede de acordos judiciais, ele está simplesmente reparando uma injustiça histórica e dando cumprimento efetivo à legislação naquilo que os poderes constituídos falharam em fazer. Né? Ok. Nós estamos já encerrando o nosso tempo. Eu queria ver se a gente pode, talvez, terminar com alguma consideração de vocês dois sobre a situação acadêmica, a situação escolar, que as crianças também, pacientes da doença, enfrentam essa dificuldade. Então, a gente pode falar um minutinho sobre esse cenário da educação, como é a situação dos alunos. Pode ser? Pode ser, doutor Rodney Zenó? Pode ser. Você quer responder, Zenó? O microfone, Zenó. Não abriu? Não abriu. Abriu, agora está ótimo. Acho que o Dr. Rodney pode responder, porque ele já está muito mestre, né, na causa da doença falciforme. E as dificuldades continuam sendo as mesmas, as faltas são muitas, a educação não dá conta. Hoje um pouco menor, porque até 2012 a gente tinha pacientes que tinham crises de priapismo, que é uma complicação da doença falciforme, que é a ereção do pênis por crises falcizadas. E a professora não deixava sair para ir no banheiro, para fazer uma massagem. Aí precisa tomar muita água, porque precisa hidratar bastante, também não deixava ir no banheiro.
Sobre isso, a gente teve um avanço muito grande já, assim, não só em Minas, mas no Brasil. Mas em relação à evasão escolar, ainda é muito grande. A questão é que é muito difícil, né, quebrar o ciclo de pobreza numa família com doentes crônicos degenerativos. É muito difícil sem uma afirmação, sem uma ação afirmativa do Estado, né? Esses problemas mencionados pela Zenó, por exemplo, a criança precisa se hidratar muito, né? Então ela acaba precisando de usar mais o banheiro, né? O professor não deixa, acha que a criança está cabulando aula e a criança acaba urinando nas próprias roupas, né? Isso gera um bullying em cima daquele paciente e ele quer se afastar da escola. Então, não é culpa do professor, né? É culpa do sistema que não prepara o professor para receber o paciente nessas condições. Então, uma outra questão que tem muita relevância também é que os pacientes eles ficam muito tempo no hospital. E o poder público ele não instala as classes hospitalares previstas na legislação. Então, a criança perde o ano letivo porque ficou muito tempo internada, perdeu o conteúdo didático porque as classes hospitalares não existem, há um atraso na aquisição de conhecimento que nunca mais é recuperado, né? Aí, no futuro, nós temos um adulto com uma doença crônico-degenerativa, baixa escolaridade, muitas limitações, que não é reconhecido como pessoa com deficiência, não é considerado apto para o desempenho de função braçal em empresa privada, porque tem uma anemia severa, falta muito ao trabalho, uma pessoa que fica no limbo. E geralmente não tem ninguém que interceda por ele, né? Então, muitas dessas famílias, em muitas dessas famílias, o paciente também é discriminado pelos próprios familiares, né? Ele é considerado preguiçoso, aquele que está sempre doente, se fingindo de doente. São famílias muito pobres, simples, assim, que não entendem muito bem o que acontece, não tem uma compreensão. Então, é uma realidade muito difícil, né? E uma outra questão também que me foi relatada são déficits cognitivos, assim, não é dificuldade, não é pouco conhecimento, é dificuldade de adquirir conhecimento. Alguns pacientes, os pedagogos percebem isso. São pacientes jovens sem sinais de dano cerebral. E eles acreditam que há alguma particularidade da doença que ainda não está muito bem explicada. Só que como não há evidência de dano cerebral, esses pacientes não conseguem inclusão na educação especial, não são atendidos. Embora os pedagogos da fundação estejam convencidos de que o caso daquela criança ali seria um caso de inserção na educação especial. Então, teve muita dificuldade nessa questão. E assim, a melhor... Pois não. Completar, né, nós já temos aí a tese de doutorado da doutora Isabel Espíndola, né, que ela fez a tese, o doutorado dela foi baseado em ressonâncias magnéticas com esses pacientes, onde mostrou que eles têm essa dificuldade porque eles sofrem vários infartos silenciosos. Então, a gente já tem uma evidência científica que diz os porquês, né? A melhor forma de resolver isso, né, é a cura ou um tratamento eficaz, né? Mas, assim, relativamente a pouca pesquisa de grandes grupos farmacêuticos, eu penso que é porque os potenciais consumidores são muito pobres, mas não é por falta de pacientes. Há muita pesquisa, por exemplo, em torno de doenças genéticas muito mais raras. Você veja, por exemplo, a atrofia muscular espinhal, que é uma doença genética, me parece que de 1 em cada 6 mil, ou 1 a cada 11 mil nascimentos, há um caso de AME, né, que é a atrofia muscular espinhal. Mas ela tem um medicamento que hoje tem se provado bastante interessante no tratamento, mas que custa milhões de reais, né? Nós temos, por exemplo, o caso, a imprensa alemã mesmo tem um artigo da Deutsche Welle, de poucos anos atrás, mencionando que 200 mil crianças morrem na África todos os anos de anemia falciforme. Então, por que não há pesquisa, não há investimento nesse setor, né? Me parece que, assim, por falta de um mercado consumidor, porque são pessoas muito pobres, e os estados soberanos em que essas pessoas vivem também não demonstram, assim, que estariam dispostos a pagar por um medicamento que viesse a ser produzido, né, nessa situação. Certo?
Certo, são muitas informações importantes. Eu queria agradecer muito ao Dr. Rodney e a Zenó por trazerem para o Reconecta a realidade de pacientes que estão nessa situação de invisibilidade social e, na maioria dos casos, alijadas do mercado de trabalho. Isso é extremamente relevante para a pauta do Reconecta. Então, muito obrigada a vocês, uma boa tarde. Esperamos poder continuar esse debate em outra ocasião. E a você que esteve conosco na plataforma, uma ótima tarde, obrigada pela presença. Continue acompanhando a programação do Reconecta e nos ajude a fortalecer esse diálogo social em prol da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Seguimos agora a programação. Por nada, Zenon, prazer tê-la aqui. A programação segue, se você puder, continue conosco.